Os contadores dos tipos 272, 69 e 6576 apresentam uma variação com o tempo. Eles são armazenados de uma forma e são exibidos de outra. É um típico caso que a gente ainda não viu. Esses contadores, eles são muito interessantes porque você consegue fazer várias análises usando tanto o SQL Server tanto o perfMon. Então, dependendo do caso, se for um problema que está acontecendo na hora, ou se você quiser enviar o dado para um sistema de monitoramento, você vai poder usar um ou outro e realmente você vai ter informações diferentes. Aqui está uma lista deles, olha só. Então tem vários. Geralmente eles têm esse nome /sec no final. Já, na verdade, aqui, alguns não tem, tá vendo? Então alguns vão ter o /sec e outros não. Então todos os contadores desse tipo eles podem ter o /sec ou não, que esse /sec geralmente significa por segundo. E você vai entender já porque é o por segundo. O SQL Server armazena esse tipo de contadores como um valor acumulado, ou seja, ele soma o valor anterior com o valor atual e o contador vai ganhando, vai aumentando, na verdade, né? Ele não, muito raramente um contador desse tipo vai diminuir, porque o tipo de informação que ele provê depende que ele só cresça, que ele só incremente ao invés de diminuir. Aqui está a fórmula dele e ela é basicamente a seguinte: na primeira coleta, quando você configura um contador desse tipo para ser coletado, não tem informação de exibição. Você pode ver que a tela vai ficar parada, não vai exibir nada, porque ele precisa de no mínimo 2 coletas para poder funcionar. Então na primeira coleta não tem exibição e ele vai aguardar um intervalo, vai fazer vai coletar lá do perfil uma primeira base sem exibir nada. Já na segunda coleta, o que ele faz? Ele subtrai o valor que ele coletou na segunda coleta pelo valor que ele coletou lá na primeira coleta e divide isso pelo tempo que se passou. Ou seja, se você analisar bem a matemática por trás disso aqui, isso é basicamente uma média por segundo. Então, como os intervalos de coleta são configurados em segundos, no mínimo 1 segundo, então você tem uma média do valor por segundo. Se você configura um intervalo de 1 segundo lá no perfMon ou no seu PowerShell, você tem apenas uma média, uma diferença. Você tem uma diferença entre a coleta atual e a coleta anterior. Você não vai ver muita novidade aí. Agora, se você tem 2 segundos, 3, 4, enfim, qualquer coisa que seja maior que 1, então isso vai começar a trazer valores um pouco mais estranhos. Mas na verdade, ele vai representar o quanto esse contador variou ao longo desses segundos em média, né? Já que você está dividindo pelo número de segundos. Então, isso aqui basicamente matemática, não tem nada de SQL ou de Windows aqui, tá? É só uma fórmula matemática. Aqui tá aqui tem um exemplo do contador logins por segundo, ó. Você tá vendo que esse contador ele só aumenta, ele nunca diminui. Significa que esse contador aqui pode ser analisado dessa maneira e, como ele é desse tipo, a gente vai ver realmente os dados sendo exibidos dessa forma. Olha só, no perfMon o valor está 0. Por quê? Porque a cada segundo, meu perfMon está configurado para rodar aqui a cada segundo. Ó, se olhar aqui no geral, na parte que eu ensino mais sobre o perfMon, naqueles extras, você vê essa informação melhor aqui. Então olha só, a cada segundo ele está coletando essa informação para a gente. Como o valor está sendo o mesmo, a diferença disso aqui dá 0. E aí, é por isso que a gente está vendo o valor 0 aqui. Olha só no PowerShell, como é que é no PowerShell. Eu vou coletar o mesmo contador a cada segundo e de forma contínua. Olha só, ele está exibindo o valor 0. Por quê? Coletei agora, está 5.350. Coletei de novo, está 5.350. Não teve variação, então ele vai me exibir o valor 0. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu começar a gerar login? Só para você entender a beleza que esse contador é, eu vou abrir uma conexão com o meu SQL. Olha só. E eu vou executar um comando de getDate aqui. Abriu uma conexão 5.350, 5.351. Se eu abrir outra conexão, ele só vai incrementando. Então, para esse tipo de contador, geralmente, eu não posso dizer seguramente são para todos que o SQL Server faz isso, né? Mas você vai ver que na maioria desses contadores, o SQL Server sempre incrementa o valor.
Os que significam logins, você você deduz, né, que é a quantidade de logins que foram feitos. Tem contadores, por exemplo, que representam a quantidade de vezes que a memória foi acessada à procura de uma página, que são os pages lookups. Então, se você voltar aqui nessa query anterior, olha só que legal. Isso aqui, ó, é a quantidade de vezes que a minha instância recebeu uma solicitação para acessar uma página. Então, se teve uma query que leu lá 3 páginas, ele vai contribuir aqui com um valor de 3. Então, você consegue ir deduzindo isso conforme o nome do contador, tá vendo? Quanto de read ahead eu já fiz na minha instância? Tá aqui, ó. Na verdade, né, quantas páginas já foram lidas usando o mecanismo de read ahead? Tá aqui. Só que lá no perfmon você vê o valor por segundo por conta desse cálculo aqui, ó. Ou seja, tá aqui um belo exemplo de como você pode tirar outro tipo de informação do SQL Server utilizando apenas a DMV, já que os valores aqui estão acumulados, tá bom? Então agora eu tenho 5.352 conexões feitas e vamos ver como é que isso funciona aqui dentro do PowerShell. Olha só, eu estou coletando a cada 1 segundo. Deixa eu dividir a tela. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, a cada 2 segundos, gerar uma conexão com a minha instância. Vamos lá. Então, olha só. A cada 2 segundos eu conecto na minha instância e rodo um comando select. Beleza? Olha o que começou a acontecer aqui, ó. Você está vendo que os valores são bem próximos de 1. Ele está fazendo aquela conta. Olha só. 1 segundo. Se passou 1 segundo, variou 1, né? Uma unidade. Então você subtraindo vai dar 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Por que aqui, Rodrigo, então você está vendo 0,99? É que na verdade a maneira como o PowerShell coleta, como o perfmon coleta não 1 segundo exato, é algumas frações de segundos porque ele utilizou outra unidade interna. Mas você vai ver que é um valor muito próximo se você arredondar. No perfmon, por exemplo, olha só o valor aqui, ó. Você vai ver ele batendo 1 de vez em quando, às vezes vai bater 1, às vezes vai bater 9, porque o timer que ele usa não é 1 segundo exato, e sim uma fração que chega muito perto de 1 segundo. Se você olhar aqui no gráfico, ó, ele sobe e desce, porque a cada 1 segundo eu conecto, na verdade a cada 2 segundos o meu script conecta, cadê ele? Tá aqui, ó. Conecta e dorme por 2 segundos. Passou 2 segundos, conecta. Então, significa que se eu mudar esse intervalo de coleta aqui para 2 segundos, então esse valor também vai se alterar, porque eu estou mudando a divisão. Olha só. Agora é 2 segundos de intervalo. Ou seja, o valor o que está acontecendo? Se a cada 2 segundos eu faço uma conexão, significa que eu tenho meia conexão por segundo. Então a conta que ele está fazendo é assim, ó. Coletou, está 5.399, agora está 5.400. Então variou 1. 1 dividido por 2, que é o intervalo. Então entre essa coleta e essa coleta, se passou 2 segundos e aumentou apenas uma unidade. É essa conta aqui, ó. Eu coletei agora, estava 5.400 e antes estava 5.399. Então, o resultado disso aqui dá 1, dividido pelo intervalo, que nesse caso aqui é 2 segundos, eu tenho 0,5. Isso quer dizer que essa informação aqui está variando 0,5 por segundo. No caso, eu estou tendo meio login por segundo. Não existe meio login por segundo. É só uma maneira de interpretar essa informação. Olha só no perfmon como que eu tenho a mesma informação sendo coletada e exibida de maneiras diferentes. Se eu vim aqui no meu perfmon e alterar o valor para 2 segundos, olha o que acontece. Ele passa a exibir o valor de uma outra maneira. Então, sempre que a gente estiver falando desse tipo de contador, a gente tem que tomar cuidado, inclusive quando a gente leva essas informações para um sistema externo, né? Por exemplo, para quem usa Zabbix ou outro sistema que faz coleta usando o perfmon, eu particularmente não boto para coletar o valor direto do perfmon. Por quê? Porque geralmente essas ferramentas coletam de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos. Então significa que se eu usar o perfmon nessas ferramentas, ele vai vir aqui coletar o valor que está aqui com o cálculo e vai levar 0,5. Então ele vai falar que a cada 1 minuto eu tive 0,5 de conexão, o que não é verdade. O que eu faço? Eu tenho alguns scripts que geram esses contadores aqui direto com os valores acumulados e levo esses valores
para a ferramenta. No caso do Zabbix, eu consigo mandar ele calcular um delta e dividir pelo tempo da última coleta. Semelhante ao que o Perfmon e o PowerShell fazem aqui internamente, só que com intervalo de muito mais tempo, né? Com intervalo aqui de 1 minuto. Então lá no meu Zabbix, ao invés de ele coletar 0,5 a cada 1 minuto, ele coleta aqui 1 minuto deu 5.453. Aí depois do tempo que se passou dessa coleta, ele vai coletar um valor atualizado e vai dividir por esse tempo que se passou, né? Vai subtrair esse valor atualizado pela coleta anterior e dividir pelo tempo que se passou. Aí eu vou ter uma informação muito mais próxima. Aí lá no meu Zabbix ou outro sistema de monitoramento, eu vou ter uma qualidade maior e um valor realmente aproximado do que realmente aconteceu naquela instância. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de contador e utilizem muito eles a seu favor. Por exemplo, isso aqui você consegue responder o seguinte: na minha instância, até este momento, já foram feitas 5.484 conexões. Na verdade, desde que ela foi iniciada, né? Porque esses valores eram conforme o SQL Server é reiniciado. Então, se você tem uma instância que está 30 dias, 40 dias no ar, você consegue fazer outro tipo de cálculo. Divide isso aqui pelo número de segundos que se passou desde quando a instância foi iniciada e você vai ter uma média de logins por segundo desde quando essa instância está no ar. Então, você começa a olhar essas informações de outra forma, não somente pelo Perfmon. Então, essa DMV é muito legal, te dá acesso a essas informações e você consegue extrair para fazer capacity planning, sei lá, para fazer muitas outras análises muito além do que você consegue fazer, por exemplo, em real time aqui com o Perfmon ou PowerShell para analisar um problema. Beleza? Até o próximo contador.